Olá pessoal, nessa videoaula... Começou bem, vamos lá. Vai lá, peraí. 3, 2, 1, gravando. Olá pessoal, nessa aula do curso de Metodologia do Ensino de Matemática 1, vamos falar sobre tendências no ensino da matemática, ou tendências da educação matemática. Mas antes de falar sobre esse tema, precisamos entender o contexto histórico no qual surgiu a educação matemática. Por volta dos anos 60 e 70, surgiu no mundo todo um movimento que ficou conhecido como Movimento Matemática Moderna. Esse movimento teve forte influência no ensino de matemática das escolas da educação básica. A proposta desse movimento era aproximar a matemática da educação básica da matemática produzida pelos pesquisadores nas universidades. Com isso, o ensino de matemática passou a ter uma grande ênfase na abstração dos conteúdos. Por exemplo, conteúdos como estruturas algébricas, teoria dos conjuntos e topologias passaram a ser inseridos no currículo do ensino básico, porque com isso dava-se mais ênfase ao formalismo matemático. Dessa forma, havia um distanciamento do ensino da matemática das questões práticas da realidade. Nessa perspectiva, o foco era o conteúdo e o aluno ficava em segundo plano, era um sujeito passivo dentro da escola. Com o passar do tempo, houve-se uma percepção de que esses princípios da educação da matemática moderna eram inadequados para o ensino da matemática. E aí começam a surgir novas tendências no ensino da matemática, basicamente com ênfase na resolução de problemas e passando a valorizar a participação do aluno no estudo da disciplina. A matemática passou a ser explorada a partir da realidade, a partir da vivência dos alunos. Várias tendências surgiram e aí nós vamos estudar algumas delas. Por exemplo, etnomatemática, modelagem matemática, resolução de problemas, jogos, recursos tecnológicos, história da matemática, entre outros. Para começar, nós vamos falar da etnomatemática. A etnomatemática é uma dessas tendências que ainda causa um pouco de confusão entre os educadores da matemática. Por exemplo, entende-se que a etnomatemática é o estudo da matemática oriunda das diversas etnias. Na prática não é bem assim. O conceito da etnomatemática é muito mais amplo. Esse conceito considera o saber matemático oriundo das diversas culturas, mas valoriza também a matemática acadêmica. Essa proposta convida a escola a trabalhar com conhecimentos que surgem da realidade do aluno e possibilita a passagem do saber concreto para o saber abstrato. O Biratan D'Ambrosio, o professor que cunhou o termo etnomatemática, ele diz o seguinte: a etnomatemática não é apenas o estudo das matemáticas das diversas etnias. Ele diz que criou essa palavra para significar que há várias maneiras, técnicas ou habilidades de explicar, entender ou conviver com contextos distintos, naturais e socioeconômicos da realidade do aluno. A próxima tendência é a modelagem matemática. Eu particularmente gosto muito de utilizar essa perspectiva de ensino da matemática porque com ela nós conseguimos associar a realidade e matemática. Conseguimos dar mais significado ao ensino da matemática. Porque nessa perspectiva podemos expressar situações, problemas do mundo real por meio de fórmula de equações matemáticas. Os conteúdos da matemática, na perspectiva da modelagem, eles surgem a partir de problematizações da realidade do dia a dia dos alunos. Nesse aspecto, cabe ao professor a condução do estudo da matemática, problematizando questões que irão nortear o ensino da disciplina. Além disso, essa tendência possibilita fortemente a contextualização dos conteúdos. Modelagem matemática consiste na arte de transformar problemas da realidade em problemas matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na linguagem do mundo real.
Essa é a contextualização de modelagem matemática do professor Bassanese e da qual eu acredito que sintetiza muito essa tendência. Resolução de problemas. Essa tendência é outra tendência que eu gosto muito, tento utilizar nas minhas aulas de matemática, porque eu acredito que, por meio da resolução de problemas, o aluno entende, compreende muitos conteúdos de matemática. Porque o problema, como instrumento de aprendizagem e compreensão de aspectos teóricos e práticos da disciplina, possibilita uma outra visão do conteúdo matemático, né? Você utiliza a resolução de problema como uma ferramenta para o ensino da matemática, né? Ou seja, resolvendo problemas, nós aprendemos matemáticas e aprendendo matemática a gente consegue resolver problemas mais complexos. Numa perspectiva de ensino baseada na resolução de problemas, a ênfase passa a ser em ensinar o aluno a pensar. E em matemática essa é uma habilidade que deve ser bem valorizada. Resolução de problema. Na abordagem de resolução de problemas, como uma metodologia de ensino, o aluno tanto aprende matemática resolvendo problemas, como aprende matemática para resolver problemas. Essa é a definição de resolução de problemas da professora Lourdes de la Rosa Onuchique, que é uma grande especialista no assunto, e eu acho que vale a pena refletir sobre isso. Novas tecnologias no ensino da matemática. Eu acredito que no momento atual é impossível, é inadmissível que os professores de matemática não utilizem em suas aulas os recursos tecnológicos disponíveis como calculadora, computador, celular, softwares, equipamentos multimídia de um modo geral. E isso simplesmente porque essas ferramentas facilitam imensamente o processo de ensino e aprendizagem da disciplina. E esses recursos podem ser utilizados com diferentes objetivos. Por exemplo, complementar e aprofundar conteúdos, visualização gráfica de modelos matemáticos, verificação de propriedades e conjecturas, realizar e automatizar cálculos numéricos. Afinal, a calculadora foi feita para isso, né, gente? Para simplificar os cálculos da realidade. Mas, além disso, tem 3 potencialidades que eu gosto de enfatizar bastante nas palestras que eu dou sobre o uso de recursos computacionais na aula de matemática. Por meio desses recursos, o professor pode efetivar, de fato, a contextualização no ensino da disciplina. Pode desenvolver atividades interdisciplinares com outras áreas da educação básica e, acima de tudo, tornar as suas aulas mais dinâmicas, né? Porque, afinal, qual professor não gosta de ter suas aulas mais dinâmicas, mais criativas e mais divertidas para seus alunos? A história da matemática é uma outra tendência no ensino da disciplina que também pode ser utilizada pelo professor para dar mais sentido, mais significado, mais contexto aos conteúdos que estão sendo apresentados para os seus alunos. Por exemplo, imagine uma aula sobre números naturais onde a origem desses números não seja tratada no seu contexto histórico. Ou, por exemplo, imagine o ensino dos números irracionais, como raiz quadrada de 2 também, sem considerar o contexto histórico. A aprendizagem não vai ser tão efetiva assim. Agora, eu vou apresentar um exemplo de como nós podemos comparar o ensino de matemática numa perspectiva onde você utiliza essas novas tendências do ensino da matemática e outra sem utilizá-las. Por exemplo, o professor de matemática pode iniciar o assunto funções quadráticas simplesmente definindo o que é uma função quadrática, apresentando o seu modelo matemático, em seguida apresentar cálculo de valor numérico, zero da função, gráfico, máximo e mínimo, e no final apresentar alguns exercícios e exemplos de aplicação. Essa é uma abordagem que é realizada com muita frequência nas escolas, tem o seu valor, mas eu acredito que a gente pode melhorar isso, a gente pode dar mais significado no ensino desse tema. Por exemplo, você pode começar a ensinar esse tema por meio de um problema simples e que tenha algum sentido para seu aluno. Eu trouxe aqui um exemplo que pode ser adaptado para outras situações.
O exemplo é o seguinte, é simples, é construir um cercado no formato retangular, aproveitando, por exemplo, uma parede, um muro, uma cerca que já existe. E aí você tem disponível 70 metros de tela e você precisa desenvolver a construção desse cercado retangular utilizando esses 70 metros de tela e mais a parede ou muro ou cerca que está disponível. O problema consiste simplesmente em você determinar o comprimento e a largura desse cercado. Uma vez lançado esse problema para o aluno, imagina-se que inicialmente ele vai tentar resolver por meio de tentativas e erro. E é bom que aconteça isso, porque aí a gente começa a trabalhar a estimativa, cálculo mental, a possibilidade do aluno também compreender melhor o problema. Depois, é provável que alguns alunos sejam mais organizados, construam tabelas e, de fato, apresente a solução ótima para esse problema. Porém, cabe ao professor explorar a matemática que está por trás. E aí, inicialmente, teremos que explorar um pouco de geometria, porque, como se trata de uma região retangular, é natural que faça-se o desenho do retângulo, coloque as dimensões, x, por exemplo, como sendo o comprimento, y como sendo a largura, ou o contrário, x sendo a largura e y o comprimento, como o professor preferir. E aí começam a aparecer as primeiras relações matemáticas. Por exemplo, estamos calculando área, então precisamos saber como calcular a área de uma região retangular, que é o comprimento, o produto da medida do comprimento pela medida da largura. E aí começa a aparecer a primeira relação, área é x vezes y. Em seguida, é preciso que o aluno compreenda que há uma restrição nesse problema. A tela, o comprimento da tela é de 70 metros. Então, o dobro da largura mais o comprimento não pode ultrapassar 70. E aí surge a segunda relação matemática, 2x mais y igual a 70. E aí, continuando com a exploração do problema, tenho agora uma equação que pode ser manipulada, e aí você pode isolar o valor do y, substituir na primeira equação, e aí surge, de fato, uma função do segundo grau. E veja que até aqui o aluno não precisa conhecer absolutamente nada sobre função ou equação do segundo grau. Mas esse conceito pode ser explorado a partir desse momento, a partir de uma situação real, de uma situação que tem algum significado para o aluno. Eu coloquei esse problema, mas você pode fazer outros problemas, fazer outras adaptações para o contexto da realidade do aluno. Dependendo do nível da turma, claro, conceitos mais avançados podem ser explorados. Se é uma turma de um nível básico, os conceitos podem ser mais simples, mas veja que o tema função quadrática apareceu naturalmente a partir da resolução de um problema que torna a matemática mais significativa e mais próxima da realidade. Bom, aqui acabamos a nossa discussão sobre as tendências do ensino da matemática e agora eu pergunto a você, qual abordagem você prefere? Discuta vantagens e desvantagens de cada uma dessas propostas, acesse os textos que estão disponíveis na nossa plataforma, participe do nosso fórum comentando quais tendências do ensino da matemática você mais adota nas suas aulas, você prefere, qual aquela que você menos gosta, e vamos discutir esse assunto e aprofundar o nosso conhecimento. Até a próxima aula.